Para iniciar nossos estudos sobre ondas, primeiramente veremos qual a sua definição. Ondas são perturbações que se propagam em um meio e que transportam energia de um ponto até outro. Por exemplo, imagine uma pessoa segurando a ponta de uma corda. Se de repente ela movimentar essa corda de cima para baixo, ela provocará uma perturbação. Esse movimento irá percorrer toda a extensão do objeto e, após sofrer essa modificação, a corda, por ser um meio elástico, voltará à sua posição inicial. As ondas podem ser classificadas em dois tipos: mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar, por exemplo, no ar, na água ou num trompete. Já as ondas eletromagnéticas podem se propagar tanto por esses meios quanto no vácuo. O fenômeno da reflexão ocorre quando o pulso percorre uma corda e, ao atingir a extremidade, ele volta para a fonte. Nesse sentido, existem duas possibilidades: a reflexão sem inversão de fase, que ocorre quando a extremidade da corda não está presa, como por exemplo uma corda com um anel na ponta, ou a reflexão com inversão de fase, que ocorre quando a corda possui extremidade fixa. Quando o pulso chega até essa região, pela terceira lei de Newton, a força que a corda exerce sobre o suporte é a mesma força que o suporte exerce sobre a corda, mas com sentido contrário, ou seja, para baixo. Por isso, o pulso refletido será invertido. Outro fenômeno que pode ocorrer é o da refração do pulso. Quando duas cordas com diferentes densidades lineares estão presas, ao movimentar-se bruscamente uma das pontas, o pulso será passado de uma corda para outra. Nesse caso, há duas possibilidades. A primeira é quando o pulso refratado não sofrer inversão de fase. Isso irá ocorrer quando a corda onde o pulso foi gerado for menos densa que a corda a que ela está presa. E também irá ocorrer quando a corda de origem do pulso for mais densa que a corda a que ela está presa. A segunda possibilidade é quando o pulso refratado sofrer inversão de fase. Isso ocorre, por exemplo, com ondas luminosas, que passam de um meio menos refringente para um mais refringente. Chamamos de trem de onda quando um pulso de onda segue outro em sucessão. Se o espaço de tempo entre um pulso e outro for constante, teremos então uma onda periódica. Quando ondas se propagam ao longo de uma corda, temos que os pontos mais altos são chamados de cristas e os pontos mais baixos de vales. A distância entre duas cristas ou dois vales é chamada de comprimento de onda, comumente representado pela letra grega lambda. Sabendo que a velocidade é a distância percorrida pelo tempo gasto, nesses termos, temos então que a velocidade de propagação de uma onda é seu comprimento lambda dividido pelo período t. Sabendo que o período é o inverso da frequência, então temos que a velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Essa expressão é conhecida como a equação fundamental da ondulatória. Falaremos agora sobre o fenômeno da difração. A difração pode ser compreendida como a capacidade de uma onda de contornar obstáculos. Por exemplo, imagine um tanque de água e um obstáculo com uma fenda que possui dimensões da mesma ordem que o comprimento de onda. Quando todos os pontos da fenda forem atingidos pela frente de onda, eles tornam-se fontes de ondas secundárias e mudam a direção de propagação da onda principal, contornando o obstáculo. Para entendermos o fenômeno da interferência no contexto das ondas, vamos imaginar duas pessoas e cada uma segurando uma extremidade de uma corda. Se cada pessoa produzir um pulso na sua parte da corda, esses pulsos se encontrarão em algum momento. Nesse instante, ocorrerá o fenômeno da interferência, que poderá ser construtiva, destrutiva ou destrutiva total. A amplitude do pulso resultante nesse momento será igual à soma das amplitudes de cada pulso independente. Depois de se cruzarem, cada pulso seguirá seu caminho como se nada tivesse acontecido. O encontro de duas cristas provocará uma interferência construtiva, assim como o encontro de dois vales. Já o encontro de uma crista e um vale irá provocar uma interferência destrutiva. Podemos observar certas características nos sons que ouvimos diariamente, chamadas de qualidades sonoras, que são a altura, a intensidade e o timbre. Isso nos permite distinguir um som de um outro. O timbre está associado ao formato de onda e nos permite diferenciar um som do outro.
A altura nos permite diferenciar sons graves de sons agudos, ou seja, ela está associada à frequência. Nesse sentido, quanto mais alto um som, mais agudo ele será e maior será sua frequência, e quanto mais baixo um som, mais grave ele será, tendo assim menor frequência. E por fim, a intensidade, que está associada à amplitude da onda, faz com que a gente consiga diferenciar sons fracos de sons fortes. Este foi o nosso vídeo sobre ondas. Espero que tenha gostado e aprendido. Bons estudos! Até mais!